maravilha é servir a Deus na Assembleia de Deus. Nós somos um pouquinho suspeitos de falar, né, pastor, que eu sou assembleiano, roxo, verde, amarelo, azul e branco. Eu amo a minha igreja, eu amo pertencer à Assembleia de Deus. E tenho certeza que aqui em nosso meio também tem pessoas assim. Quero agradecer ao evangelista Irmão Horizonte e na pessoa do Irmão Horizonte, da irmã Tamara, toda a liderança da Almadas, pela confiança de estar pregando aqui no culto Raízes, em comemoração aos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. E nessa noite eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre igreja, entendendo juntamente com os irmãos. 35, 40 minutos eu já devolvo o microfone ao pastor, em nome de Jesus. Por muito tempo foi nos ensinado uma hierarquia equivocada, e uma hierarquia equivocada que levou algumas pessoas a um entendimento errado. Fomos ensinados de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, depois colocar a igreja e por último a família. Mas quando vamos entender a palavra de Deus e compreender o plano de Deus, a gente percebe que esta ordem ela está errada. A ordem natural não é Deus, igreja e família. A ordem natural é Deus, família e depois igreja. São dois grandes projetos de Deus, nascidos no coração de Deus. Projetos esses que o Senhor teve condições, capacidade, amor de colocar em prática. Primeiro grande projeto está narrado no livro do Gênesis. Projeto chamado família. Projeto abençoado por Deus. Projeto guardado pela mão do Senhor. Projeto que tem a bênção do Senhor. E eu já quero profetizar para você pela palavra de Deus que nenhuma arma preparada poderá tocar na sua família, porque a família é um projeto de Deus. O segundo grande projeto de Deus é a igreja. Nós pertencemos à igreja há muitos anos. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus em 1992. Não faça as contas, por gentileza. Tive a oportunidade de me batizar em 1995, 17 de fevereiro. Quantos anos já estamos aí frequentando a igreja? Tem pessoas aqui que estão há mais de 50 anos na igreja. Tem pessoas aqui que nasceram no lar cristão, como nós falamos. Mas se a gente perguntar para eles o que é igreja, o que significa igreja, não queremos levar para o lado teológico, do eclésia, não. O que é, na prática, ser igreja? O que compreende ser a igreja? Não quero que você se assuste, mas a placa que está ali fora com o nome Assembleia de Deus, ela não define o que é a igreja. A placa que está ali fora escrito Assembleia de Deus de Arroio do Sal, ela não define o que é a igreja. A placa apenas identifica. Há uma grande diferença entre definição e identidade. Então a placa que está ali fora, a Assembleia de Deus, ela não define o que é a igreja, ela apenas identifica. Igreja, se formos na raiz, é o que nós estamos fazendo aqui. É um conjunto de famílias que se reúnem em um templo para adorar a Deus. É por isso que falamos, você é a igreja. É por isso que falamos, você é a igreja, seja a igreja onde você estiver. É porque é o conjunto de famílias, é a reunião de pessoas em um determinado lugar, isso define igreja. Isto é igreja. E é por esse motivo que a família vem antes da igreja na hierarquia. Porque a igreja é um conjunto de famílias. Se não tem famílias, não tem igreja. Se não há família, não tem a reunião. Se não há família, não tem a união.
Então é por isso, meu irmão, que a família vem na frente da igreja. E é por isso que nós entendemos que a placa da igreja, ela não nos define, ela apenas nos identifica. Hoje, dia 20 de junho, nós estamos aqui unidos e reunidos como igreja no templo da Assembleia de Deus de Arroio do Sal. Nós estamos aqui unidos e reunidos como igreja, ou seja, esta é a definição de igreja. E o que nos identifica? O que nos identifica é a placa. Estamos unidos aqui como igreja, no que nos identifica, que é a placa da Assembleia de Deus de Arroio do Sal. Outra pergunta que sempre cai aos nossos ouvidos: onde a igreja nasceu? Se você for pesquisar na internet, não há um consenso comum sobre isso. Você vai ver uma classe teológica defendendo que a igreja nasceu no Calvário. Você vai ver outra classe defendendo que a igreja nasceu no Pentecoste. E você pode dizer, qual dos dois está errado? Qual dos dois está certo? Eu tenho por característica, às vezes, não entrar em debates que não vamos convencer alguns, sobre isso. Então nós podemos entender que a igreja, ela possui duas bases, dois alicerces. Além dela ser a reunião das pessoas, a união das pessoas, onde ela nasceu? Ela tem duas bases: a base do Calvário, a base da cruz do Calvário, onde o Senhor deu a sua vida por amor a nós. E só é possível hoje sermos igreja pelo ato de Cristo na cruz. Se não há o ato de Cristo na cruz, não estaríamos aqui como igreja. E também a igreja tem a sua base, o seu alicerce no Pentecoste. E como podemos entender isso? Na cruz ela foi criada, e no Pentecoste ela foi formada. Na cruz ela é criada, e no Pentecoste ela é formada. Você sabe que o homem também passou por esses dois processos. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus criou o homem. Em Gênesis 1 e 26, o homem foi criado pelas mãos do Senhor, pelas mãos do Pai, Filho e Espírito Santo, representando a Trindade. E que maravilha é ser representado pela Trindade. Mas a Bíblia também diz em Gênesis 2 e 7 que Deus formou o homem. No capítulo 1, versículo 26, Deus criou. No capítulo 2, versículo 7, Deus formou. Então há um momento da criação e há um momento de ser formado. Ser formado é ser colocado dentro da forma, é ser dado vida, é ser colocado num estado superior do que aquele que se está. O homem foi criado por Deus em Gênesis 1 e 26, mas em Gênesis 2 e 7, Deus soprou o seu espírito nas narinas do homem e o fez homem vivente. Então a igreja tem essas duas bases. Ela foi criada na cruz, mas ela criou forma, ela foi verbalizada, ela foi, ou melhor, criada, ou formada, criado corpo no Pentecoste. Pentecoste é uma das festas dos judeus, que você sabe. Penta, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos. A Bíblia diz que eram quase 120 pessoas, obedecendo a voz do Senhor, que está verbalizado em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. O nascedouro da igreja. A igreja está sendo formada com as suas três fases. Primeiro, a igreja é formada em Jerusalém, em casa. É por isso que precisamos cuidar a casa, por isso que precisamos cuidar Arroio do Sal, é por isso que precisamos cuidar o nosso Jerusalém. Depois de Jerusalém estar cuidado, depois de Jerusalém estar alicerçado, abalizado, podemos ir para Judeia e Samaria. E depois de Judeia e Samaria estar alicerçado e abalizado, a igreja avança e conquista os confins da terra. Mas os processos precisam ser obedecidos.
Os processos de crescimento precisam ser obedecidos. Então na cruz a igreja é criada com a morte de Cristo, mas é no Pentecoste que ela é formada. E como que a igreja cria a forma? Não é nas quatro paredes, não é no ar-condicionado, não é na poltrona, não são nos instrumentos. A igreja é formada quando o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas que estavam reunidas. Sabe o que dá forma à igreja? Sabe o que caracteriza a igreja? Sabe o que mostra se a igreja é fervorosa ou não é? Não é o tanto que você prega, não é o tanto que você louva, mas é a presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida e na vida da igreja. Uma igreja que foi criada no Calvário e formada no Pentecoste, ela precisa ter a presença do Espírito Santo. Ela precisa ter a presença do Espírito Santo. É por isso que nós pregamos tanto e falamos tanto. Como o evangelista Horizonte falou hoje, a igreja nascida no fogo. E o que significa ser uma igreja nascida no fogo? No fogo da palavra, no fogo da presença de Deus. Esta igreja, irmãos, há 20, 30 anos atrás, há 50 anos, como o irmão Enio bem sabe, onde a igreja de Arroio do Sal foi formada, lá na casa dele, você sabe como era bom. Não tinha um culto sem que não houvesse línguas estranhas, não tinha um culto sem que houvesse cura, não tinha um culto sem que houvesse Deus falando, não tinha um culto sem uma palavra bem pregada, não tinha um culto sem a presença do Espírito Santo. E nada mudou daquela época para essa. Por quê? Porque Deus continua o mesmo. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. O nosso Deus é o mesmo. Um projeto que demora da saída do homem do Éden até a cruz são 4.053 anos. E Deus preparando esse projeto. 4.053 anos desse projeto sendo criado no coração de Deus, sendo formado no coração de Deus. É por isso que nada pode ir contra a igreja do Senhor. É porque é um projeto de Deus, não é um projeto do homem. Já sabemos então o que é a igreja. Já sabemos as bases da igreja, cruz e Calvário. Preciso dizer mais uma coisa aos irmãos. A igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? Em Mateus capítulo 16, versículo 18... Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? João Batista, responderam os discípulos. Olha, alguns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que é Jeremias, e outros até estão dizendo que é algum dos profetas. Jesus pergunta para os discípulos que andavam com ele, Israel: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem sou eu? Para vocês que andam ao meu lado, que veem as curas, que veem as maravilhas, para vocês, quem eu sou? Simão Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Preste atenção. Jesus diz assim: pois a partir de agora eu te digo que tu és Pedro, fragmento de rocha, não rocha. Para a igreja católica, Pedro é a rocha. Pedro, fragmento de rocha, pedaço de rocha.
A partir de agora tu serás Pedro, tu serás fragmento de rocha. Aí Jesus diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que significa esta pedra? É como se Jesus estivesse batendo no peito e dissesse assim: e sobre mim, Cristo, esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Essa palavra minha fala de possessão, de posse. Jesus está dizendo: eu sou o dono da igreja. Esta igreja é minha. Essa igreja me pertence. Essa igreja é propriedade minha. E eu vou fazer o que tiver que ser feito para tê-la ao meu lado. Eu vou fazer o que tiver que ser feito para conquistá-la. Eu vou fazer o que tiver que ser feito, nem que seja morte de cruz. Mas desta igreja me pertence. A igreja tem um dono. Cristo é o dono da igreja. Ele está na cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. É Ele que coordena a igreja. Nós temos o nosso pastor presidente que está à frente, o anjo da igreja. Nós temos obreiros aqui, o ministério da igreja que representa a igreja. Mas quem é o cabeça, quem está à frente é Cristo. E quem se coloca ao lado de Cristo, Deus dá vitória. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 17 e 18: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por Ele. Ele é a cabeça da igreja. Será que você pode dar mais um glória a Deus por Ele ser o cabeça da igreja? Efésios capítulo 5, versículo 23: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ele está à frente da igreja. Ele comanda a igreja. Ele zela pela igreja. A Bíblia também diz, em Efésios capítulo 5, versículo 24, que a igreja está sujeita a Cristo. É por isso que obedecemos a palavra. É por isso que na Assembleia de Deus tem espaço para Deus falar. É por isso que na Assembleia de Deus, Deus fala. É por isso que na igreja de Cristo, Deus precisa falar. Porque você já viu alguém ser dono de uma empresa? Você já viu alguém ser dono de algo e não falar? E não opinar? E não colocar a ordem, e não colocar as diretrizes? Deus nos deixou a ordem, Deus nos deixou as diretrizes, e sempre que Ele quiser, e sempre que Ele puder, está aberto aqui o nosso coração para que Ele fale, e nós vamos ouvi-lo e obedecê-lo. Não, mas não precisa o profeta falar tanto, precisa. Por isso que a Bíblia diz, onde não há profecia, onde o dono da igreja não fala, cuidado. Tem profeta de Deus aqui nessa noite? Quantas vezes Deus tem mandado você falar e você não fala? Quantas vezes Deus mandou você falar algo e você não falou? Quantas vezes Deus quis te usar, Deus te sacudiu, as tuas pernas tremeram, as tuas carnes tremeram, sei lá, cada um sente a presença de Deus de um jeito, alguns arrepiam, outros tremem, outros choram, e Deus está aí querendo te usar, e às vezes você se reprime. Não, irmão, a igreja é dele, e ele precisa falar. Deus fala pela sua palavra, mas Deus usa você também que é profeta. Efésios 5, 25. Que Cristo ama a igreja. Você ouviu o que eu disse? Versículo 25 diz que Cristo ama a igreja. Você sabe o que é ser amado? Sabe o amor que o seu esposo sente por você?
não é nem 0,001% do amor que Cristo tem por ti. Sabe o amor que você tem pelo seu filho? Não é nem 0,001% do amor que Cristo tem por você. Você sabe o que é ser amado por Cristo? Você sabe o que é ter alguém de dar a sua vida na cruz do Calvário por nós? Você sabe o que é você não ser merecedor de um amor e mesmo assim Ele disser: eu dou a minha vida por você. Já sabemos o que é a igreja. Já sabemos a base da igreja. Já sabemos quem é o dono da igreja. E agora, quem dá o crescimento à igreja? Quem é que faz a igreja crescer? Quem é que faz a igreja crescer? Será que são os obreiros? Será que é os membros? Deus dá o crescimento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, vendiam seus bens, repartiam com todos, segundo o que cada um necessitava. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a última frase diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você poderia estar na sua casa nesta hora, na frente do fogão a lenha, mas Deus te achou. Você poderia estar na cama de um hospital nesse momento, mas Deus foi lá e te resgatou. Mandou que tome serve quem me misterai. Espírito Santo fala ao meu coração que tem pessoas aqui que eram para estar na sepultura. O Senhor foi lá e fechou a sepultura e você está aqui hoje. Você poderia estar lá no mundo das drogas, com a sua família destruída, com o seu casamento destruída, mas Jesus te achou. Jesus foi lá e te resgatou, porque quem dá o crescimento à obra é Ele. Por isso eu digo para você: não desanime. Você que tem orado pela sua família há anos, não desanime. Você que tem orado pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, não sei, de repente seus filhos estão lá no mundo, de repente seu esposo não é cristão, sua esposa, não, fique tranquilo, na hora certa Deus os trará ao seu lado. É Ele quem dá o crescimento, porque a obra é dele. Nós oramos, nós buscamos, nós pregamos, nós louvamos, mas quem dá o crescimento é Ele. Agora eu vou para o encerramento. O último tópico. Eu fiz algumas anotações aqui, que já não tenho mais cabeça para guardar. Mas esse último tópico eu não anotei, porque eu quero deixar o Espírito Santo fluir. Já aprendemos o que é igreja. Já aprendemos as bases da igreja. Já aprendemos quem é o dono da igreja. Já aprendemos quem dá o crescimento à igreja. E o último tópico, o quinto tópico, e aqui eu encerro. A igreja não é daqui. Se você quiser, não faça nada que você se sinta obrigado na casa do Pai. Se você quiser, feche os teus olhos nesse momento. A igreja não é daqui. Pedro, pastor, deixou escrito que nós somos peregrinos em terra estranha.
Nós estamos aqui de passagem. É um período de tempo que a igreja permanecerá aqui. Aqui temos dor, temos lágrima, temos enfermidade, como eu estou passando. Aqui temos desilusão, temos decepção. Aqui parece que as coisas não dão certo, as portas se fecham alegres, as coisas parecem que não andam, mas não fique preocupado, porque a igreja não é desta terra, a igreja tem um lugar preparado e reservado no céu. Aguenta mais um pouquinho, aguenta firme, irmão, desde mais um pouquinho. Porque muito em breve nós seremos arrebatados daqui. Porque aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Iremos para um lugar onde não há lágrima. Iremos para um lugar onde não há decepção. Iremos para um lugar onde não há enfermidade. Iremos para um lugar onde não há guerra. Iremos para um lugar onde vamos 24 horas por dia, irmão Horizonte, dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Essas línguas que estou ouvindo aqui no altar não é dessa terra. Essas línguas que estou ouvindo aqui no altar não é daqui. Cada vez que você fala em língua é um ensaio para você falar no céu. Cada vez que você sente a presença de Deus é um ensaio. Cada louvor que a tríade canta aqui, cada louvor que o Samar canta aqui, cada louvor que você canta aqui, é apenas um ensaio de como será no céu. É apenas um ensaio de como será no céu. Para um lugar. Evangelho de João, capítulo 14. Olha o que Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para junto comigo. Preste atenção agora. Olha a última frase que Jesus disse, que coisa mais linda: para que aonde eu esteja, estejais vós também. Ah, foi fraquinho esse glória, né? Olha o que Jesus disse: para que aonde eu esteja, você esteja também. Já pensou que coisa linda Jesus dizer isso, David? Eu quero que você esteja ao meu lado. Fique tranquilo, o lugar de vocês não é aí na terra, eu estou preparando um lugar. Fiquem tranquilos, o lugar de vocês não é aí embaixo não, fiquem tranquilos, eu estou preparando o lugar, porque eu quero não que vocês morem longe. Eu não quero que vocês morem em outra cidade. Eu não quero que vocês morem em outro país, em outro estado. Cristo disse: aonde eu morar, vocês vão morar comigo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu posso ouvir o glória do povo que vai morar no céu. Eu quero deixar 1 minuto para você adorar a Deus. 1 minuto para você agradecer ao Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. A trombeta de Deus não é para nós vivos. Nós não vamos ouvir a trombeta. Cuidado com esses louvores, cuidado com esses pregadores. A trombeta é para os mortos, que ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares. E assim, estaremos por 1 ano com o Senhor. Amém? Não, amém? E assim estaremos por 5 anos com o Senhor. Amém? Não, amém também? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mais uma vez, eu tenho muito respeito por você. Só faça se você quiser. Não faça nada que você se sinta obrigado na casa de Deus. Se você quiser pegar na mão da pessoa que está do seu lado. Bom, Fernando, eu não quero. Fique como você está. Você vai ser abençoado da mesma maneira. Do mesmo jeito. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai você tem liberdade. Vamos aproveitar que Ele nos prometeu uma morada e vamos adorá-lo. Vamos lá. A tua igreja te adora. Vamos adorá-lo, meus irmãos. Dê lugar ao Espírito Santo. Tem pessoas que serão renovadas aqui nessa noite. Peço que os diáconos, as diaconisas fiquem com os olhos abertos. Tem pessoas que serão cheias da presença de Deus. Tem pessoas que falarão em línguas. Se ver alguém ser batizado com o Espírito Santo aí do teu lado, oh, aleluia, agradeça ao Senhor e glorifique a Ele. Pode louvar.